Quero dar a todos a paz do Senhor Jesus aqui novamente para darmos continuidade da Escola Bíblica Local, mestre, do ano de 2022. Nós estamos estudando as epístolas do Novo Testamento, a primeira parte. Hoje nós estaremos comentando sobre a lição já de número 7, lembrando que são estudos para classes de adolescentes. E o título da nossa lição hoje, falaremos bem basicamente, bem resumidamente, sobre a ressurreição dos mortos. E como de costume, nós temos também o nosso texto áureo, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 19, que está escrito assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Também temos alguns objetivos, como costume, a serem alcançados nesta lição de hoje. E o primeiro objetivo a ser alcançado é conhecer a doutrina da ressurreição. Um segundo objetivo é saber a sua importância para a fé cristã. E um terceiro objetivo também a ser alcançado é reconhecer a dependência de Deus para a salvação. Temos também a nossa leitura bíblica em classe, que está no capítulo 15 mesmo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a leitura proposta dentro desse capítulo são dos versos 12 ao verso 23. Só lembrando os irmãos que o capítulo 15 da primeira carta, todo o capítulo, ele vai tratar exatamente sobre a ressurreição. Paulo está tratando com os irmãos ali acerca da ressurreição. Então, assunto principal que discorre o capítulo 15, do verso 1 até o verso 58, 59, ele vai tratar especificamente da ressurreição. A lição repartida, como costume, temos a nossa introdução, e a nossa introdução nos diz assim: veremos nesta lição o ensino a respeito da grandíssima promessa aos fiéis a Cristo, a ressurreição. A Bíblia nos ensina sobre essa doutrina e que somente pela fé alcançaremos a bênção de Deus e poderemos viver com Ele na eternidade. Então essa é a nossa introdução, que está dando base então para o início dessa lição. E como é estabelecido pelos nossos irmãos, a nossa lição é repartida em 3 tópicos, e dentro desses tópicos, alguns subtópicos, e nós estaremos destacando, os pontos que nós consideramos ser de mais importância dentro desse assunto acerca da ressurreição dos mortos. O primeiro tópico, ele vai discorrer sobre o ensino bíblico sobre a ressurreição. Um segundo tópico, ele vai discorrer sobre o modo da ressurreição. E um terceiro tópico vai discorrer no seguinte tema: a glória dos salvos. E então, dentro desse assunto proposto para hoje, partiremos então para a conclusão. Só para reforçar a ideia do assunto sobre a ressurreição, só para acrescentar, na nossa aula ou na nossa lição, vale lembrar que biblicamente poderíamos considerar dentro das classes, ministrando as aulas para as nossas respectivas classes, que é necessário definir o que é de fato ressurreição, e inicialmente nós precisamos estar definindo isso, o que é ressurreição. E aí temos vários significados
para a palavra ressurreição. Temos várias variantes para esta palavra, então, ressurreição. E poderíamos destacar uma delas, que significa reviver. E dentro desses ou dessas variantes, temos também, ou seja, tornar a dar vida, viver de novo, não estar mais na situação de morto, é passar da morte para a vida, vivificar. Então, observem, só para nós estarmos deixando claro essa definição da palavra ressurreição, observemos quantas expressões definem, né, a palavra ressurreição. E biblicamente também nós poderíamos discorrer aqui toda uma lição falando sobre os aspectos ou o que poderíamos considerar dentro do aspecto da ressurreição, e poderíamos colocar como que a ressurreição em 3 aspectos, biblicamente falando. Poderíamos classificar a ressurreição natural, e isso nós vemos desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A Bíblia discorre e trata acerca dessa ressurreição, que é chamada de ressurreição natural. A Bíblia também vai tratar acerca da ressurreição na manifestação do juízo, ou seja, a ressurreição do último dia. A Bíblia também ela vai discorrer sobre essa ressurreição na manifestação do juízo ou na ressurreição do último dia. E também a Bíblia, dentro desse aspecto, trata bastante, e é um ponto muito importante também, sobre a ressurreição espiritual, que é uma vida com Deus. E então só para deixarmos aí definido o que é ressurreição e os aspectos em que podemos tratar, né, a ressurreição dentro dessas três colocações que fizemos aqui, e que em toda a Bíblia nós vemos pontos importantes em tratando-se então desses aspectos, tá certo? E o nosso primeiro tópico vai nos tratar acerca do ensino bíblico sobre a ressurreição, e lembrando que o capítulo 15, reforço, todo o capítulo 15 da primeira carta de Coríntios vai tratar sobre a ressurreição. E a ressurreição é uma das principais doutrinas bíblicas que fundamentam a fé cristã. O aprender e verdadeiramente confiar faz de nós crentes em Jesus Cristo e participantes do seu reino. De outra forma, nossa fé é vã, pois o próprio Cristo assim diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Paulo deixa muito claro esse princípio à igreja de Corinto ao destacar que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia para o cumprimento das Sagradas Escrituras. E negar este assunto tão importante, esta doutrina tão importante, é negar a palavra de Deus. Então observem que neste primeiro ponto, neste primeiro aspecto, vemos que a ressurreição é uma das principais doutrinas que fundamentam a nossa fé, que dão fundamento à fé cristã e que nos faz confiar verdadeiramente em Cristo Jesus através da fé, aguardando então ansiosamente, esperando então ansiosamente esta ressurreição em Cristo Jesus, sendo participantes do seu reino. Então observem que a ressurreição é uma das doutrinas principais, biblicamente falando, e que fundamentam a fé cristã. E o próprio Cristo, ele chegou a dizer, lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Observem que Jesus está falando de uma ressurreição já no Evangelho de João, e que nós conhecemos esse texto, e depois os irmãos, se quiserem esmiuçarem melhor este texto de João 11 com os seus respectivos alunos, isso fica a critério dos irmãos. E Paulo vai deixar claro esse princípio na igreja de Corinto, e ele vai destacar que Cristo morreu por nossos pecados, que foi sepultado e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Lembrando, para que se cumprisse as Sagradas Escrituras, ou as promessas contidas nas Sagradas Escrituras acerca de que o Cristo haveria de padecer, haveria de morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse. E assim o foi. E vemos vários textos na Bíblia Sagrada que afirmam, dentro desta promessa, de que Jesus viria da forma que viria, padeceria, morria ou morreria da maneira que morreu, e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Isaías 52, 13, Isaías 53 e 5, vemos também em Mateus 12, a partir do versículo 38 ao 40, e também uma última referência, Apocalipse, capítulo 7, verso 14, e também capítulo 22 e o versículo 14, que afirmam este cumprimento de que Jesus então morreria por nossos pecados, seria sepultado e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E negar a ressurreição, não aceitar, não aderir a essa ideia de que Cristo morreu e que ressuscitou, é como que se negasse a palavra de Deus, ou é como que negar a palavra de Deus. E negar a ressurreição é extinguir ou desprezar a vida eterna e nos limitar a uma existência meramente física, colocando o Evangelho ao nível de uma filosofia social. E nessa perspectiva, Cristo, o Emanuel, não ressuscitou. Logo, não há mais o que tratar em relação à palavra de Deus. É vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, observem bem que aqui existe um agravante colocado para nós aqui então estarmos refletindo sobre o negar a ressurreição, o extinguir ou desprezar a ressurreição, é como que se desprezar a vida eterna, oferecida a nós por Cristo Jesus através da sua morte na cruz do Calvário. E observem bem, e isso nos limita a uma existência meramente física, somente para esta vida. E fazendo assim, colocamos o Evangelho ao nível de uma filosofia social. E nessa perspectiva de negarmos a ressurreição, limitando a nossa vida somente a essa existência, colocando o Evangelho ao nível de uma filosofia social, nessa perspectiva, o Emanuel, ou o Cristo, aquele que agora habita em nós, não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, logo não há mais do que tratar em relação à palavra de Deus. E aí Paulo vai colocar para os irmãos no verso 17 do capítulo 15, que é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Agora, se somos crentes para sermos abençoados com bens e atuações nesta vida terrena, Paulo classifica tais cristãos como os mais miseráveis de todos os homens. Então observem como Paulo ele vem tratando, ele vem colocando no capítulo 15 acerca da ressurreição, e olha só a importância dessa doutrina, deste ensinamento bíblico para as nossas vidas, a não nos limitarmos e a não ficarmos presos somente a essa existência física. E o próprio apóstolo vai colocar que se nós estamos presos a isso, a essa existência física, e se somos crentes que temos por objetivo sermos só abençoados com bens
e atuações nesta vida, ele vai dizer que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então observem que Paulo, ele coloca desta seguinte forma: e negar a ressurreição é negar a palavra de Deus, é negar que Cristo não veio ao mundo, é negar que Cristo não padeceu, é negar que Cristo não morreu, é negar que Cristo não foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, e vivo para todo sempre. Então Paulo deixa claro também dentro deste aspecto. É por isso que a palavra de Deus ela é bem clara quando ela nos exorta a pensarmos nas coisas que são de cima, a buscarmos as coisas que são de cima. Lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 6, o próprio Senhor Jesus está ensinando. E as suas palavras são palavras de ensinamentos para nós. E ele diz que é para nós não ajuntarmos tesouros nesta terra, não adquirirmos bens nesta terra, aonde a traça ela corrói, aonde o ladrão mina e rouba, mas é para nós ajuntarmos tesouro no céu, aonde nem a traça e nem a ferrugem consome e nem o ladrão mina e rouba. E a gente vai ver que dentro desse capítulo 6 mesmo, a gente vai ver que o versículo 33 é um versículo que deixa bem claro isso para nós. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou então podemos colocar aquele texto bonito de Marta e Maria, quando Marta estava afadigada e ansiosa, preocupada em deixar a casa bonita, em arrumar a casa, porque Jesus estava ali, mas lembrando que Maria escolheu a melhor parte. E a Bíblia diz que pelo fato dela ter escolhido a melhor parte, esta parte que Maria escolheu não lhe seria tirada. Então isso revela para nós que existem duas classes de pessoas que nós podemos classificar assim. Aqueles que estão como Marta, que estão preocupados com as coisas desta vida, que são coisas importantes, não podemos desconsiderar isso, mas observem que são muitas coisas que são importantes. Mas observem que o texto deixa claro para nós que uma só é necessária. E essa que é necessária, ela não será tirada. E qual é a parte necessária, ou a escolha necessária que cada um de nós devemos fazer dentro desse aspecto da ressurreição? É estar aos pés de Jesus e ouvir então a sua palavra. E não é para menos, visto que, apesar de terem um banquete servido com toda a sorte de alimentos, passam fome e desejam as bolotas dos porcos. Esse texto está registrado lá em Lucas capítulo 5, a partir do verso 11 ao 32, e o filho pródigo ele ilustra muito bem isso para nós, e lembrando também que tudo o que é, ou tudo o que há nessa existência, é passageiro. Ou seja, o próprio João, lá na sua primeira carta, no capítulo 2 e o verso 15, vai dizer que não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo o que há no mundo é corrupção da carne, é concupiscência dos olhos, é soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Observem que as concupiscências passam, a soberba passa, mas aí João deixa para nós claro que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o filho pródigo vai ilustrar muito bem isso. Alguém que tinha bens e que decidiu pegar parte dos seus bens, da sua herança, e ir para uma terra longínqua, e assim gastando tudo o que tinha. Quando caiu em si, viu a grande realidade que os bens desta terra não lhes trouxeram proveito nenhum. Então ele, arrependido, volta para a casa do pai, e o pai, muito amoroso, na expectativa e na perspectiva de que o filho um dia retornaria para a sua casa, então assim acontece. Mas observem que a ressurreição, como um ponto importante, uma doutrina muito importante, ela deve ser o alvo principal do nosso coração e da nossa mente. E não estarmos limitados a esta vida física somente.
A contradição em Corinto era tão absurda que tinha um grupo que se batizava pelos mortos. Entretanto, não acreditava na ressurreição. Mas se a morte é o fim, para que o batismo? Faz-se necessário reforçar que a doutrina de batismo pelos mortos é pagã. É uma doutrina pagã, não é bíblica, pois o princípio do batismo é crer. O escritor só evidencia essa contradição ao povo. Não apoia ou ensina tal ato. Então observem bem que absurdo, né? Que tamanha contradição havia ali na igreja de Corinto. Um grupo que não acreditava na ressurreição e que se batizava pelos mortos. Observem bem que absurdo, que contradição, que coisa contrária à Bíblia estava ocorrendo ali na igreja de Corinto. Só que o escritor vai colocar aqui para nós que essa doutrina é uma doutrina totalmente pagã. Por quê? Porque o princípio do batismo é crer. É crer naquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e vivo para todo sempre. Porque é totalmente contrário essa ideia de que se batizassem pelos mortos, né? E é uma doutrina que não tem fundamento bíblico nenhum. Aí o escritor evidencia essa contradição, deixa clara essa contradição ao povo, que na verdade é o apóstolo Paulo aqui, o escritor da carta, e ele também deixa claro essa contradição e não apoia e também não ensina tal ato. Então, este ponto acerca da ressurreição é muito importante. Então, partimos para um segundo ponto, o modo da ressurreição. Precisamos nos lembrar da promessa aos que com Cristo vivem. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Virei outra vez e vos levarei. João 14, versos 2 e 3. A morte não pode ou não pôde vencer o dono da vida, que através do seu poder dá também vida eterna aos seus, ou aos que creem no seu nome. Isso está em João 10, versos 18, 27, também o versículo 28. Podemos dizer que a ressurreição da morte à vida acontece quando verdadeiramente passamos pelas águas batismais, pois morremos para o mundo, de então para as concupiscências da carne, dos olhos e para a soberba da vida, e passamos a viver para Cristo. A partir de tal fato temos a vida eterna e nunca morreremos. Tão somente descansaremos à espera do Salvador a nos chamar. Então agora o comentarista coloca para nós um ponto importante acerca do modo da ressurreição, e o texto que deixa claro para nós segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Fala-se de uma ressurreição, de alguém que morreu para o mundo e agora vive para o Senhor Jesus. E qual é a reação desse que agora vive para o Senhor Jesus? Ele morreu para o mundo. Ele morreu para as concupiscências da carne. Ele morreu para as concupiscências dos olhos. Ele morreu para a soberba da vida. E agora ele passou a viver para Cristo. E fazendo assim, então, ele passa a ter o direito de vida eterna. E o que nos resta é descansar em Cristo e esperar com paciência o Salvador nos chamar pelo nome. E observem que Efésios capítulo 2 também é um texto muito claro acerca dessa ressurreição, que estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, e ele nos vivificou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus.
Então, observem bem este ponto também importante. Portanto, é necessária uma transformação para morar com o Pai. Lembrando que nós não temos aqui cidade permanente, mas nós aguardamos a celestial, aquela que não é construída por mãos humanas, e nem por arquiteto e nem por engenheiro humano, mas é uma cidade construída pelo próprio Deus, que está preparada para aqueles que creem em Jesus Cristo, que morreram para este mundo e agora vivem para Ele e aguardam ansiosamente, então, esta ressurreição para estar com Ele para todo sempre. A transformação para morar com o Pai. Deus é Espírito e na ressurreição seremos transformados, pois esse corpo corruptível não pode herdar a vida eterna. A Escritura revela que no abrir e fechar de olhos, Deus aparecerá nas nuvens, ressuscitará os mortos, já com um novo corpo. Os que estiverem vivos serão transformados em corpos celestes ou corpos espirituais, e juntos com os mortos que foram ressuscitados, e agora os vivos tendo o corpo transformado em corpos celestes, em corpos espirituais, ressuscitados e transformados, então subiremos para encontrar com o Senhor nos ares e viveremos com Ele para todo sempre. Então observem que este deve ser o almejo principal do cristão. E essa grande verdade bíblica deve estar impregnada em nós. E isso pode ocorrer a qualquer momento. Como disse o texto, ou como diz o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é num abrir e fechar de olhos. Os que estão mortos nas sepulturas ressuscitarão, uns vão ressuscitar para o desprezo e a vergonha eterna, outros vão ressuscitar para o gozo e a alegria eterna. E nós que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados e subiremos juntos para encontrarmos com o Senhor nos ares. Observem que Jesus não vai colocar os pés nessa terra. Jesus não vai pisar aqui nessa terra. Observem que o encontro se dará nos ares. E desses lugares, nos ares, subiremos então e viveremos com o Senhor eternamente. Então, partindo para um terceiro tópico, a glória dos salvos. A volta de Jesus é o momento mais desejado do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão almeja isso. Ele anseia por isso. Ele quer isso todos os dias de sua vida, porque ele sabe que ele é peregrino nesta terra, que Jesus tem uma morada celestial preparada para ele. É nesse momento que o nosso último inimigo será vencido, a morte, e nunca mais veremos a corrupção, nem a maldade, nem choro, nem dor, nem aflição, nem noite, pois Deus enxugará lá no céu dos nossos olhos toda a lágrima. Então, podemos dizer e cantar que vai ser só alegria e exaltação ao Eterno. Não cansaremos de proclamar a santidade do nosso Deus. Iremos compor um cântico ou um coral celestial e receberemos um novo nome. Podemos tentar descrever e imaginar o céu, morada de Deus. Entretanto, o que o Pai Celestial preparou para nós excede tudo o que venhamos a imaginar, ouvir e até mesmo ver. Por isso, a cada instante precisamos reconhecer e adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, permanecendo firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então observe, irmãos, que dentro desse aspecto de ressurreição, estamos tratando de uma forma um tanto quanto superficial, mas é um assunto muito profundo, é um assunto que nós levaríamos aqui tempo
para tratarmos de cada tópico dentro do aspecto da ressurreição, mas observem bem que este momento da ressurreição é um momento que o cristão verdadeiramente deve desejar. Ele deve almejar o arrebatamento da igreja, o estar com o Senhor para todo sempre. Então é muito interessante colocarmos alguns textos que fiquem a critério dos irmãos para ficar mais claro a visão acerca da ressurreição. E lembrando que todo sofrimento, todo choro, toda lágrima, toda dor, toda aflição, toda angústia aqui cessará. E lá na eternidade, o Senhor Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E isso é muito maravilhoso. E nós podemos então glorificar e exaltar o nosso Salvador Jesus Cristo. E sendo assim então, o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 13, vai falar das coisas que antecederiam a vinda do Senhor Jesus, quando ele está respondendo um questionamento dos seus discípulos acerca do que aconteceria antes da sua vinda. E ele vai descrever os fatos, os ocorridos que aconteceriam antes da sua vinda. E no versículo 12, depois de destacar uma série de acontecimentos que antecederiam a sua vinda, ele cita acerca do amor se esfriando, o aumento da iniquidade. E dentro desse contexto todo que nós vemos e podemos fazer uma colocação que já parece ser meia-noite, né? Tempo de trevas, tempo de escuridão, tempo de densas trevas, aonde tudo está tomado, aonde as pessoas elas não têm um rumo, elas não têm um norte, elas estão entregues a toda sorte de pecado, mas a igreja de Deus está inserida dentro desse contexto. E aí a palavra de Jesus, dentro desse contexto das coisas que antecederiam a sua vinda, como a apostasia, o naufrágio da fé, o desvio da verdade, ele vai dizer assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então fiquemos com as palavras do Senhor Jesus Cristo para a edificação da nossa fé e para o nosso crescimento espiritual. E aí então assim partimos para a nossa conclusão. Vimos a maravilhosa doutrina da ressurreição através do sacrifício de Cristo, morto e ressurreto, pelos fiéis que com essa mesma sorte herdarão a vida eterna. Só nos resta render a Ele glória, honra e louvor para todo sempre. Amém. E que Deus em Cristo abençoe os meus irmãos, no nome de Jesus. Amém.